Eu queria trazer uma palavra voltada para a paternidade, para nós pais, homens. E quando nós olhamos para o exemplo de pai, ou o pai numa família, o pai num contexto familiar, o pai, ele representa muito para os seus filhos. O pai ausente dentro de um lar, dentro de uma família, na vida de um filho, de uma filha, ele deixa lacunas abertas. E essas lacunas, elas podem ser preenchidas por vícios, por ansiedade, por depressão. A ausência de paz dentro de uma casa, dentro de um lar, é algo que uma mãe, ela não pode substituir. E eu me lembro, na outra igreja a qual nós congregávamos, em um culto, que nós criamos, às vezes, uma imagem, um discurso, que mãe pode ser pai. Mas nenhuma mãe pode ser pai. A mãe, ela pode ocupar o espaço até onde é permitido, dentro do emocional de uma criança, de um filho. E eu me lembro que naquele dia, naquele culto, foram convidados os pais à frente para que pudesse orar, e uma mãe, ela se levantou para vir. Tudo bem, oramos, para os pais que estavam ali na frente. Mas essa imagem que é construída de que uma mãe, ela pode substituir um pai, emocionalmente, isso não pode. O pai, ele tem um papel que a mãe não consegue substituir. O pai, ele não só disciplina, mas ele gera caráter nos seus filhos. O pai dá direção para os filhos. E uma família disfuncional sem pai são filhos que vão crescer com grandes vazios nas suas emoções, na sua alma. Quando a ausência do pai que não disciplina, não estar presente para disciplinar seus filhos, depois nós vamos ver homens, mulheres, nas suas emoções completamente perdidos, que buscam encontrar esse vazio que o pai deixa. Queridos, meu pai faleceu aos 46 anos de idade. Eu e o meu irmão sempre buscamos ter um pai exemplar presente dentro de casa. Mas na nossa adolescência, na nossa infância, era muito difícil de entender o porquê que ele não conseguia ser esse pai que nós tínhamos tanto essa expectativa de ver outros pais sendo pai e ele não conseguindo ser. Meu pai era viciado no alcoolismo, na bebida. O seu irmão também. O meu tio faleceu aos 32 com cirrose e meu pai faleceu aos 46. Ele teve um ataque cardíaco. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai, foi aqui nos Estados Unidos, onde Deus nos deu a chance de nos aproximarmos, foi onde Deus nos permitiu estarmos juntos, termos conversas difíceis, em um momento que Deus nos proporcionou, em um encontro com Deus. Eu pude ministrar naquele dia uma das ministrações, e no final nós nos encontramos ali, e ele pediu perdão, ele chorou,
Nós choramos muito, eu e meu irmão. Mas foi preenchido esse vazio pelo meu avô. Todo exemplo de paternidade, de homem que eu tive, foi o meu avô. E recentemente, conversando com as irmãs do meu pai, com a minha avó, elas me falaram que meu pai ele nunca conheceu o pai dele. Dos 4 irmãos, ele era o único que não era filho do mesmo pai. O marido da minha avó abriu uma empresa, foi para o Uruguai, e lá ele ficou por quase 18 anos. A minha avó ficou com os 3 filhos em Belo Horizonte. E nesses 18 anos ela acabou se envolvendo com alguém e acabou acontecendo que ela engravidou do meu pai, mas foi só aquele momento. E o meu pai, a vida inteira, ele buscou conhecer quem era o pai, minha avó nunca falou. E recentemente, conversando com a minha tia falando que meses antes dele falecer, ele pedia a minhas primas para procurar nas redes sociais se alguém conseguia encontrar o pai dele. E ele veio a falecer. 46 anos, ele com esse vazio, buscando a referência de pai. E ele nunca conseguiu ser esse pai que eu tinha certeza que ele desejava. Quando meu pai estava embriagado, ele expressava emoções, mas quando ele estava sóbrio, ele tinha raiva. As expressões, as emoções dele eram totalmente ao contrário. E hoje, numa idade, numa maturidade, a gente consegue entender que o vazio que ele tinha, aquilo que faltava nele, ele não conseguia transmitir. Mas eu creio que quando nós estamos em Cristo, quando nós vamos para Cristo, Ele preenche todo esse vazio. Ele preenche as lacunas que estão vazios na nossa alma, que a paternidade pode nos causar. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Paulo ele está trazendo um ensinamento, um entendimento para os pais. E em uma breve introdução eu queria falar sobre o que Paulo está dizendo nessa primeira parte do versículo. Que Paulo está dizendo: vós pais, não provoquei vossos filhos à ira. E o que quer dizer isso que Paulo está dizendo? Vós pais, não provoquei vossos filhos à ira. A palavra está querendo nos trazer um entendimento que antes de você, que depois a continuação vai ser que nós devemos criar, disciplinar, ensinar aos nossos filhos. Antes de você fazer isso, você deve saber como estar cuidando com seus filhos. Porque às vezes nós queremos disciplinar os nossos filhos de uma forma agressiva, de uma forma verbal que machuca, de uma forma que nós geramos traumas e feridas nos nossos filhos. A ponto, queridos, eu creio que no tempo que eu tenho de estar no ministério pastoral, algo que marcou a minha vida desde quando a gente começou no ministério de jovens, foi a perda de um jovem. Ele tirou sua própria vida. Ele teve uma overdose. Ele havia saído da casa de recuperação. Eu conheci esse jovem aos 10 anos de idade. E os pais se divorciaram. O pai conseguiu muitas conquistas aqui nos Estados Unidos. Muitos bens materiais. Mas ele, na sua ganância, ele negava impostos. E ele tinha o green card, por causa disso, pelo IRS, ele foi preso, ele foi julgado por 3 anos, e ele foi deportado para o Brasil, por sonegação de imposto, lavagem de dinheiro,
E esse menino tinha mais ou menos uns 14 anos quando ele foi para o Brasil. Seus pais se divorciaram. A mãe ficou aqui com a filha mais velha e um filho especial que tinha autismo. E o Mateus, ele era o mais novo, ele foi com o pai. E quando ele retornou aqui para os Estados Unidos, que a gente começou a acompanhar ele já estava viciado na cocaína. Só que quando chegou aqui, se agravou, ele foi para a heroína. E ele usava muita droga. Ele foi para uma casa de recuperação, ficou lá 8, 9 meses. Quando ele retornou, ele começou a ir à igreja, e a gente conversava, ele abriu o coração. E um dia a gente conversando, ele falou: pastor, toda vez que meus pais discutem, eu estou dizendo de um jovem dos seus 20 anos. Ele disse: pastor, toda vez que meus pais entram numa discussão, me gera uma ansiedade muito grande, que eu tenho o desejo de usar droga novamente. E por meses, nós tivemos ele ali, a gente acompanhando ele. A mãe era uma mãe muito dura, disciplinava, levava à igreja. Mas você percebia que era uma disciplina que não tinha amor. E é isso que Paulo está dizendo. Quando você disciplina, você ensina, você diz o que deve ser feito, mas também você senta, você diz que ama. É uma disciplina com relacionamento entre pais e filhos. Porque quando você só disciplina, você gera feridas na alma, você gera uma ira no coração dos filhos, gera uma distorção emocional. E por isso que nós vemos hoje tantos jovens sem identidade. Não só pela ausência de pais, mas por uma disciplina que não tem relacionamento, que só é uma disciplina que fere. Queridos, e esse jovem, de uma mãe muito religiosa, um pai que estava no Brasil, um jovem que estava lutando contra o vício. Me lembro muito bem, aquela quarta-feira, uma reunião de jovens. Lembro que nós convidamos o pastor Mário, ele é do sul de Minas, convidamos ele para trazer uma palavra. Estávamos mais ou menos entre 30 a 35 adolescentes e jovens naquele dia. Ele estava muito calado. No final ali, chamei, conversei com ele, perguntei para ele se estava tudo bem. Ele falou: meus pais ontem tiveram uma discussão muito feia. E ele foi embora para casa. No outro dia, pela manhã, às 7 horas da manhã, eu recebi uma ligação. Eu já estava no trabalho, quando foi nos dada a notícia que aquele jovem tinha falecido de uma overdose. Um jovem com um talento de liderança muito grande, uma capacidade enorme, mas perdido nas suas emoções, perdido por aquilo que os pais não conseguiram ensinar e preencher o que estava vazio dentro dele. A mãe, depois conversando com a mãe falou que quando ela entrou no quarto, ele estava com a Bíblia assim no peito. Ele estava com a Bíblia no peito, mas ele tinha tido uma overdose naquela noite. Quando Paulo está dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos sem gerar ira, é que nós precisamos ter um relacionamento com os nossos filhos. Nós devemos disciplinar com aquilo que a palavra diz, mas também nós devemos amar de uma forma que preenche todo o vazio que está na vida dos nossos filhos. Uma disciplina que machuca a alma em vez de formar caráter. Nós vemos hoje muitos jovens que são disciplinados de uma forma muito dura,
mas quando chega a uma certa idade, eles não sabem quem são. Se nós olharmos para as últimas gerações, nós nunca vamos ver uma geração que está tão perdida na sua identidade como os jovens de hoje. Que se sentem um animal, que não sabem quem são as lacunas da alma, famílias disfuncionais, ausência paterna dentro do lar. Foi feita uma pesquisa dentro das cadeias aqui nos Estados Unidos, 80% dos presos que ali estão, alguns não conhecem o seu pai ou são de famílias divorciadas. 80% ausência paterna, ou que não conhece os seus pais. E buscam algo que pode preencher este vazio na alma. Por isso que a paternidade bíblica, ela nos ensina a ter um equilíbrio em você disciplinar o seu filho e ensinar, e ser um pai que se relaciona com seu filho a ponto dele ter você como melhor amigo, de poder abrir o coração e expressar as suas lutas, as suas guerras, e encontrar em você, pai, aquilo que o filho pródigo, quando ele abandonou a casa e saiu e perdeu tudo o que tinha, e aí quando ele estava lá no chiqueiro, no pior momento da sua vida, os amigos já não estavam mais, ele ensina, ele pensa ali o que vai dizer, ele faz uma encenação na sua mente, o que ele ia dizer para o pai. Eu vou chegar lá para o meu pai e vou pedir perdão para ele, eu vou chegar para ele e vou dizer que eu posso servir como servos, porque lá na casa do meu pai vai ter comida para mim. E ele vai indo no caminho, voltando para casa, e a palavra diz que quando ele está chegando, o pai está no campo, e ele vindo com o cheiro de porcos, porque ele estava trabalhando num chiqueiro, cuidando de porcos, com a roupa suja, e ele voltando no campo, ele chegando, o pai está lá, e ele está ali, e ele começa, eu tenho certeza que ele ficou ali, o que vou falar para o meu pai, o que eu vou dizer, envergonhado, porque havia perdido tudo, a herança que ele tinha pedido ao pai, o pai ainda em vida, e agora ele voltando para casa, a palavra diz que quando ele está chegando, queridos, o pai correu, o abraçou, antes dele falar qualquer coisa, o pai começou a dizer, o meu filho está de volta. Ele mandou chamar os servos, traga roupa nova, traga sandália nova, traga uma aliança, prepara uma festa, porque o meu filho está de volta. É esse tipo de pai que nós devemos ser. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que perdoa, um pai que ensina com amor, que disciplina com amor. E olhando para esse lado, nós conseguimos ver, queridos, que Satanás, este mundo, tem tentado, já tem feito, destruído essa imagem paterna. Porque quando nós olhamos para Deus como Pai, assimilamos os erros dos pais. Muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar para Deus como Pai. Porque como eles pensam, como que o meu pai pode ser alguém parecido com o meu pai, Deus? É por isso que nós vemos essa desconstrução da paternidade, da masculinidade nos dias de hoje. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver qual a referência que nós devemos ser como pai. E eu queria trazer 2 exemplos a qual nós não devemos ser de pais. Depois nós vamos falar de exemplo que nós devemos ser de pais. Porque Paulo, ele está dizendo que depois que você não ir no seu filho, depois que você ter um relacionamento, aí você vai ter autoridade e você vai ter essa capacidade de ensinar o seu filho. Porque você não vai só ensinar com palavra, mas você vai ensinar com atitudes.
com amor. E aí nós vamos ver resultado daquilo que nós estamos sendo como pai. Eu creio que tem pais aqui que hoje, louvado seja o Senhor, vocês já estão vendo o resultado a qual seus filhos são, ou nós mesmos que estamos aqui, a forma que nossos pais foram na nossa vida. Talvez você vai se ver dentro de algum desses exemplos. 1 Samuel 3,13. A omissão de Eli gera uma morte, gera mortes, não só física, mas espiritual dentro da sua casa. Quando Eli se omite em corrigir os seus filhos, em se posicionar dentro do seu lar, queridos, ele traz algo disfuncional dentro da sua própria casa, ele traz algo disfuncional no altar do Senhor, porque a palavra diz: porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Samuel 3,13. Eli era sacerdote, Eli era alguém que liderava a casa do Senhor, e os seus filhos, segundo a lei mosaica, os filhos seriam aqueles que iriam suceder a ele no sacerdócio. Os filhos dele já servia na casa de Deus. A palavra diz que eles já estavam no altar, mas de uma forma profana, de uma forma que eles tiravam aquilo que era para Deus no altar e usufruíam daquilo que era entregue no altar. Viviam uma vida de pecado, tinham relações com muitas mulheres, tinham um pai sacerdote, mas tinham uma vida completamente errada, e estavam no altar, e Eli fechava os olhos para isso. Eli não exercia autoridade. Queridos, quando Paulo está dizendo que nós não devemos gerar feridas nos nossos filhos, não é que nós não podemos corrigir, mas que nós devemos corrigir segundo a palavra de Deus. Nós precisamos exercer a autoridade de pai dentro de casa. Tem uma palavra que os filhos sabem quem nós somos como autoridade. Precisamos ser alguém de exemplo, que não só vem e fala como deve fazer, mas nós também devemos viver como. Eli, queridos, tinha uma vida reta diante de Deus, mas não exercia a autoridade de pai com seus filhos. E pela falta daquilo que Eli errou, quando a arca do Senhor foi tomada de Israel, os seus filhos morreram. Seus filhos morreram. Foi uma palavra dita por Deus quando Samuel está no altar. O Senhor fala que a casa de Eli não teria mais lugar no altar do Senhor, que a sua descendência não seria mais uma descendência sacerdotal, porque Eli não exercia a sua autoridade paterna dentro do seu lar, não confrontava os seus filhos nos seus erros, não confrontava os seus filhos naquilo que eles precisam ser corrigidos. Quando nós deixamos de confrontar os nossos filhos hoje, amanhã a consequência pode ser muito maior. Nós precisamos confrontar nos erros, mas com sabedoria, com amor, mas com autoridade. Eu me vi várias vezes na minha casa vivendo isso. O meu avô era alguém muito duro no falar, mas eu louvo a Deus que eu fui neto, porque ouvindo os meus tios, a minha mãe, na minha casa tinha uma fila, quando era a época do minha mãe e dos meus tios, cada um vinha com a vara, no dia de ser corrigido, entregava a vara na mão dele, e cada um apanhava até a vara acabar, até a vara quebrar. Já na minha vez, meu avô, eu me lembro de ter apanhado 2 vezes. Mas eu tive muita disciplina dentro de casa. Eu tinha horário para chegar dentro de casa. Eu me lembro que na única vez que eu me atrasei, 10 horas eu tinha que estar dentro de casa.
Eu estava no culto, tá? Não estava em uma festa. Acabou o culto, eu fui na sorveteria com os amigos da igreja e voltando para casa, quando eu olhei já era 15 para as 10, eu falei, não vai dar tempo de chegar. Queridos, eu corri, eu morava no centro, e eu corri, quando eu cheguei em casa, 10h05, 10h10. As portas já estavam todas trancadas. A minha avó estava na janela e me esperando, falou, filho, você vai ter que dormir na varanda. A avó deixou um travesseiro e uma coberta para você ir na rede. Dormi para o lado de fora aquele dia. Mas eu aprendi que o horário que era dito para me chegar em casa, eu tinha que chegar. Eu tinha 14 anos. Eu estava na igreja. Mas a disciplina foi algo que sempre nos foi ensinado ali dentro de casa. Meu avô falava 5 horas da tarde, é seu horário de fazer dever de casa. Ele sentava comigo, dever de casa, acabava ali, era o devocional que ele tinha preparado a palavra, eu tinha que estar sentado com ele, junto com a palavra. Depois que acabava isso, eu podia sair. Todos os dias, era uma disciplina dentro da minha casa, diariamente. Quando nós se sentávamos na mesa, todo mundo sabia, a cadeira da ponta era dele. Ninguém comia antes dele eu fazer a oração, ou antes da comida dele estar na mesa. Quando nós exercemos a nossa autoridade que nós temos de pai, nós vamos gerar um futuro para os nossos filhos. Quando nós exercemos a autoridade que Deus nos deu como pai, nós apontamos para os nossos filhos o caminho a qual eles vão andar e prosseguir. Queridos, os filhos não se perdem numa faculdade ou numa escola. Os filhos começam a se perder dentro de casa. Quando você não exerce autoridade, eles não vão se corromper lá. Eles já se corromperam dentro de casa. Porque às vezes nós ouvimos um discurso de um medo do que a faculdade, do que as escolas podem fazer. Queridos, eu fui com 14 anos morar no Rio com a minha tia. Lá no Rio, na sala de aula, eu tinha amigos que vendiam drogas, que me convidavam todos os dias para ir no baile funk. Eu estava morando no Rio, sabe o que eu fazia? Eu pegava um ônibus, eu ia para uma igreja, 35 minutos todos os dias, longe da casa da minha tia. Às vezes minha tia ia, meus tios não iam, mas eu ia. Eu fui ensinado, eu fui disciplinado. Isso ficou na minha memória, no meu cognitivo. Isso foi gerando algo que, se hoje eu vivo o chamado de estar no altar, Deus me chamou, mas quem me treinou, quem me discipulou, quem me apontou a direção, foi a autoridade que estava sendo exercida dentro da minha casa. Fui em jogos no Rio, amigos bebiam, fumavam droga. Todas as vezes que era me apresentado, eu dizia não. E aí hoje nós ouvimos às vezes um discurso que as escolas, a faculdade, os filhos estão se perdendo. Queridos, quando nós ensinamos nossos filhos, a palavra diz, se nós ensinamos os filhos o caminho que se deve andar, por mais que eles cresçam, eles não vão se perder. E se eles viessem perder, eles vão voltar, porque foi marcado neles a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa disciplina dentro da nossa casa. Quando Eli deixa de exercer isso, gerou morte dentro da sua casa. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, um levita, um adorador, um rei, um homem que venceu batalhas, o maior guerreiro, um dos maiores guerreiros da história da Bíblia, venceu grandes exércitos, mas perdeu a batalha dentro da sua casa, não exerceu a autoridade, não corrigiu. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que
este homem, segundo o coração de Deus, não conseguiu exercer paternidade. Foi alguém que foi rei. Até hoje é o maior rei da história de Israel. Mas quando nós olhamos para sua família, é uma família completamente destruída. Uma família que houve abusos sexuais de irmão contra irmã, depois um irmão que planeja a morte do irmão que abusou a irmã, e o seu pai não conseguiu se levantar e não conseguiu exercer aquilo que era necessário dentro da sua casa. E às vezes nós olhamos e vemos isso, pais que estão conquistando, que estão vencendo, mas a sua casa está completamente desconstruída, disfuncional. Pessoas que exercem autoridade dentro da igreja, no altar, mas os filhos completamente perdidos, sem direção, sem rumo. Por isso que nós devemos ter a palavra de Deus como exemplo para nós. Eli é um homem segundo o coração, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele perde a sua casa. Ele é alguém que adora ao Senhor. Os maiores números de salmos que nós lemos, que os judeus, eles não têm como livro, eles têm como algo que eles adoram ao Senhor como salmos. Este homem que escreveu os maiores números de salmos, ele tem a sua casa completamente destruída. Ele vê tudo acontecendo, mas ele não percebe. E às vezes nós estamos dentro da nossa casa e os nossos filhos estão se perdendo, caminhando para um caminho de perdição, e nós não estamos nos estendendo por eles e dizendo: ei, estou aqui, nos posicionando diante daquilo que eles estão caminhando para a morte. Nós precisamos nos levantar, impedir. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos, queridos, Amon se apaixona pela sua própria irmã Tamar. E aí um primo dele se aproxima, ele começa a adoecer emocionalmente por desejar a sua irmã. Esse primo dá conselhos para ele. Ele ouve esses conselhos, ele planeja tudo, ele abusa da sua irmã. E o seu pai não corrige, e também não traz cura na vida da sua irmã. Quando nós vamos ver na palavra, o decorrer da história, Tamar sai ali ferida, abusada pelo seu irmão. Ela não busca o pai, ela vai para o seu irmão Absalão, e ela vai chorar as suas mágoas para o seu irmão, e a palavra diz que o seu irmão Absalão se encheu de ira. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós não devemos trazer ira no coração dos nossos filhos. Quando nós não disciplinamos, nós não exercemos autoridade, as emoções também podem ser gerado iras. E a ira leva à destruição. Quando você não é pai, naquilo que os seus filhos precisam que você exerça autoridade, as emoções vão ser feridas a ponto de gerar ira, de gerar destruição dentro da sua casa. E a palavra diz que Absalão, agora com a ira no seu coração, ele começa a planejar como ele ia fazer. Se passaram ali quase 2 anos. Ele marca uma festa, manda convidar o seu pai diz que não vai estar presente, que talvez ele poderia ser um peso para o seu filho. Então ele manda convidar o seu irmão Absalão, ele manda convidar seu irmão Amon. Todos do reino já estavam sabendo o que estava sendo tramado, menos Davi. Tem coisas que estão acontecendo na vida dos nossos filhos que nós não estamos sabendo, porque estamos preocupados com tantas coisas, com conquistas, com ganhos. E tudo bem, nós temos responsabilidade, mas os nossos filhos são prioridades.
Devemos nos preocupar com os nossos filhos, com as emoções dos nossos filhos, com o que eles estão fazendo do lado de fora, dentro de casa, dentro do quarto. E deixamos, às vezes, espaços para que os nossos filhos venham se perder. O final dessa história é Absalão matando seu irmão. Depois Absalão tomando o reinado do seu pai. Se deitando com as concubinas do seu pai para que toda a cidade pudesse ver no alto do palácio. Olha, aquilo que Davi deixou de exercer de autoridade, gerou uma ira que gerou totalmente uma destruição dentro da sua casa. O fim depois é Absalão morrendo, ele indo perseguir o seu pai e ele morre. Um homem segundo o coração de Deus. Alguém que a palavra diz que Deus via Davi como um homem segundo o seu coração. Mas como o pai errou, como o pai falhou. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver esses exemplos e ver aonde nós estamos errando. Aonde nós estamos falhando. Porque às vezes nós damos demais aos nossos filhos bens, coisas materiais, mas não entregamos aquilo que é necessário. Filhos não querem bens materiais, filho quer presença. Queridos, essa semana que passou, semana passada, o Isaac estava em casa, eu estava voltando, era mais ou menos meio-dia, eu passei em casa, eu ia levar algo para ele comer, e ele falei, Isaac, vamos comigo. Quando eu falei, vamos comigo, ele deu um sorriso tão grande, como se eu estivesse dando um presente para ele. E ele foi comigo ver o trabalho, depois eu voltei, ela falou que estava voltando, eu deixei ele em casa. A nossa presença na vida dos nossos filhos gera emoções que nada, nenhum bem financeiro pode pagar. Às vezes nós queremos dar bens materiais porque nós achamos assim, nossa, eu tive falta de tanta coisa, não pude ter esse brinquedo, não tive essa melhor comida, não tive uma boa casa, mas aí nós queremos, tudo aquilo que nós não tivemos, queremos dar para os nossos filhos, mas o que os nossos filhos mais querem de nós é a nossa presença, é o nosso cuidado, é o nosso abraço, é o nosso sorriso, é a nossa atenção. E aí fazemos uma troca de algo que fica um vazio dentro deles. Damos tudo e não damos nada. Porque aquilo que nós damos fisicamente é perecível, mas o que nós damos emocionalmente forma caráter, gera emoções, está formando eles para aquilo que eles vão ser no futuro. Davi, talvez por ele estar vencendo batalhas, vencendo guerras, lutando, sendo rei, ele era ausente dentro da sua casa, pelas suas demandas de rei, de sacerdote, e era ausente dentro do seu lar. Por isso que talvez ele não conseguia exercer. Mas nós precisamos ter prioridade, o nosso lar, a nossa família deve ser algo que nós devemos cuidar. Não só financeiro, mas emocionalmente, espiritualmente. Homens, nós somos sacerdotes do nosso lar. Quando Josué se levanta diante daquele povo que já não queria mais adorar a Deus, aquele povo que estava murmurando, aquele povo que estava reclamando, Josué disse, se vocês não querem mais adorar a Deus, tudo bem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós olhamos para os filhos de Josué, totalmente diferente do que foram os filhos de Davi, homens exemplares, homens que têm uma história totalmente diferente. Pais, nós precisamos assumir essa responsabilidade dentro do nosso lar, não só de entregar aquilo que é físico, mas aquilo também que é emocional e espiritual, para termos filhos saudáveis em todas as áreas. Os nossos filhos são prioridades. A palavra diz que eles são herança, a qual o Senhor nos entregou. Nós devemos cuidar daquilo que é herança.
Queridos, vou andar um pouquinho mais, quando já indo Ezequias, quando nós olhamos para a palavra Isaías 38:1, há uma direção dada para Ezequias. Para que ele pudesse colocar sua casa em ordem. E tudo o que ele faz, o que ele deixou de fazer, foi colocar a casa em ordem. Ele acumula riqueza, ele junta bens, ele junta tesouros, mas ele não coloca a sua casa em ordem. A palavra diz que naqueles dias a Babilônia veio conhecer a sua casa. Ele abre a sua porta, ele mostra seus tesouros, ele diz aquilo que ele conquistou. E eles vão embora. O profeta vem, pergunta o que acontece. Ele diz: mostrei minha casa, mostrei meus bens, falei das minhas conquistas. E foi dada uma palavra. Por isso, as próximas gerações, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, eles vão se tornar prisioneiros, eles vão se tornar eunucos de uma outra nação. O que é eunuco? Não vai gerar mais filhos, não vai haver uma próxima geração. Por aquele homem não colocar a sua casa em ordem, as próximas gerações estavam sendo comprometidas. Quando nós deixamos de colocar a nossa casa em ordem hoje, nós estamos comprometendo não só os nossos filhos, mas também as próximas gerações. Precisamos exercer a autoridade que foi nos dada dentro da nossa casa, ajustar as áreas emocionais dentro da nossa casa, nos posicionar dentro do nosso lar. Josué 24:15. Eu já disse aqui, quando Josué se posiciona, ele aponta a direção a qual os seus filhos deveriam andar a partir dali. Quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós olhamos para Josué e agora nós começamos a ver a paz que nós devemos olhar para ser exemplo para a nossa vida. Nós devemos todos os dias, dentro da nossa casa, dizer para os nossos filhos: a nossa casa serve ao Senhor. Através não só de palavras, mas de exemplo, orando, lendo a palavra, tendo comportamento de homens cristãos dentro do nosso lar, para que os nossos filhos possam ver em nós, como pais, estamos como marido, a maneira que nós tratamos as nossas esposas. Porque os nossos filhos vão olhar para nós e vão ver quem nós estamos sendo, para no futuro eles serem quem eles vão ser. As filhas, aqueles que têm filhas, estão olhando para você, pai. E aquilo que você preenche nela, lá no futuro ela vai buscar um pai, o exemplo de pai em um marido. Mas aquilo que você deixa de ser, o vazio que você deixa, gera ansiedade, gera vazios que qualquer um pode vir preencher esse vazio nas emoções. Por isso que nós vemos, queridos, o grande número de meninas hoje que se engravida hoje de 14 anos. Quando você faz uma pesquisa, quando você conversa, quase 100% são meninas de 14 anos que engravidam, 13 anos, que não tem pai dentro de casa, ou que nunca soube quem é seu pai, ou que são de pais divorciados. A carência emocional dessas meninas, a ausência paterna. E quando Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é para que nós possamos levar aos nossos filhos diante da presença de Deus, não só na forma de falar, mas no exemplo, na presença de Deus. Queridos, quando nós fazemos isso, tudo é preenchido neles. Não há espaço para carência emocional, não há espaço para drogas, não há espaço para se perder.
Quando nossos filhos estão dentro da nossa casa, o culto começa na nossa casa. Quando Josué está dizendo, ali na sua tenda, a sua família serve ao Senhor, ele estava dizendo que dentro da casa dele tinha culto todos os dias. E na sua casa, quantos cultos tem por semana? Quantas vezes tem devocional com a sua família? Quantas vezes você ora com seu filho pai? Quantas vezes você ora com seus filhos durante a semana pela noite? Você consegue dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, exercendo não só essa palavra, mas exercendo com autoridade daquilo que você vive, ensinando os seus filhos diariamente, sendo exemplo? Queridos, e nós, por último, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um pai, Jairo, Mateus 5, 22, 23. Jairo era um sacerdote, alguém que estava à frente da religião. Sua filha está enferma. A palavra diz que a sua filha está enferma e Jairo ouve falar de Jesus. Ele sai da sua casa, sai do templo. E aquilo que ele estava indo fazer, talvez seria um risco para ele perder o seu sacerdócio, porque ele estava indo buscar alguém que a religião já estava pronta para poder matar, que era Jesus. Jesus já era mal falado pelos milagres, pela forma a qual ele estava operando maravilhas, a forma que ele entrava dentro dos templos, e aquilo que Jesus fazia já estava gerando um tumulto no meio dos religiosos. Jairo agora vê a sua filha enferma, e ele diz para ele mesmo, eu não importo com aquilo que eu tenho, com os bens, com aquilo que, a minha posição que eu estou, eu preciso gerar um milagre, eu preciso buscar um milagre para que a minha filha possa ser curada. Ele deixa tudo e vai buscar um milagre para a sua casa, para a sua vida. Quantos de nós temos ido buscar um milagre para a nossa casa e para a nossa família? Às vezes nos esforçamos para gerar milagres financeiros com as nossas próprias mãos, mas não conseguimos gerar milagres que só Deus pode fazer da nossa casa, que é de restaurar os nossos filhos, que é de gerar algo dentro da nossa casa. Jairo sai sabendo que ele poderia perder a sua posição, mas ele sai dizendo, eu vou buscar um milagre para minha casa. A palavra diz que ele sai, e quando Jairo chega, Jesus está lá, ele abre o seu coração, ele fala que a sua filha está enferma. Jesus se compadece, e Jesus vai. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos que Jairo está ali, queridos, e Jesus está indo. A palavra diz que a multidão apertava Jesus. Imagina Jairo na sua ansiedade, a minha filha está enferma, a minha filha precisa de um milagre. E Jairo ali crendo, Jesus disse que estava indo, ele na sua fé, ele está crendo, e a palavra diz que a multidão estava apertando Jesus. A multidão se tornou um empecilho naquele momento. E às vezes nós estamos buscando um milagre para a nossa casa, e às vezes vão haver obstáculos, há alguns que desistem, mas eu quero dizer para você, se você está buscando um milagre para a sua casa, olha para a vida de Jairo, e não desista daquilo que só Deus pode fazer dentro do seu lar e dentro da sua casa, porque ele insiste, ele permanece ali. Naquele meio, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, é curada. Jesus fala com aquela mulher. Eu imagino Jairo dizendo, Jesus, vamos, a minha filha está enferma. E a palavra diz que no meio do caminho a notícia chega, não precisa mais, sua filha morreu. Imagina, Jairo sai da sua casa, pensando que ele poderia perder a sua posição por aquilo que ele estava indo buscar. Jesus diz que vai até a sua casa. A alegria deve ter enchido o teu coração, a expectativa deve ter aumentado, a minha filha vai ser curada, e ali no meio do caminho ele vendo aqueles obstáculos, mas de repente, agora Jesus indo, ele ouve uma palavra dizendo, a morte chegou na sua casa. Queridos, só que quando nós olhamos para a palavra de Deus,
Jesus, ele não veio só para gerar milagres, mas Jesus veio para trazer vida, ressuscitar mortos. E às vezes nós olhamos para situações da nossa vida que nós já estamos vendo até a morte, mas nós podemos orar e crer que nós vamos declarar vida, porque Jesus pode gerar milagres na nossa casa e na nossa família. Jesus pode restaurar pessoas que estão em lugares que você diz não tem mais jeito, Ele entra e Ele muda. A palavra diz que Jesus diz para ele: vamos. A menina só dorme. E o interessante é que ele permanece ao lado de Jesus. Ele ouve a notícia, mas ele não deixa de crer naquilo que poderia acontecer. Ele não deixa de crer no milagre que poderia acontecer. A primeira expectativa era de cura, mas agora a expectativa tem que ser dobrada, porque agora é de ressurreição. E a palavra diz que eles estão chegando na casa, de repente estão aquelas pessoas ali, que eram contratadas dentro do costume judaico, quando alguém morria, ele era um sacerdote, ele era alguém que tinha um poder aquisitivo, e pessoas eram contratadas para chorar, quando havia morte, quando tinha velório. Essas pessoas estão ali chorando, murmurando a morte. Quando Jesus chega, e ele pede para que essas pessoas pudessem sair, essas pessoas dizem, não, ela já morreu. Quando Jesus fala que ele vai entrar na casa, essas pessoas começam a rir. E Jesus pede para que essas pessoas possam ser retiradas daquele lugar. Jesus entra na casa, e a palavra diz que ele chama os discípulos para entrar junto. Ele se assenta à beira da cama, e ele dá uma direção, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. Queridos, naquele momento a menina desperta, ela acorda. Não houve apenas um milagre de cura, mas houve um milagre de ressurreição, porque um pai saiu da sua casa buscando um milagre para a sua família. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Queridos, nesses últimos meses, eu tenho ainda perguntado para Deus, mas Deus tem me tratado de uma forma em estar lidando com famílias que estão num caminho de destruição, mas Deus tem nos dado graça para dizer aos homens, aos pais, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus casamentos, pois é herança do Senhor, foi dado na tua mão, para que você, homem, seja sacerdote, para você cuidar da sua casa, para que você possa ter a atitude de Jairo, a sair da sua casa todos os dias, para se colocar diante de Deus, para um milagre dentro do seu lar. Queridos, nessa noite, eu queria muito que você, pai, pudesse entender qual é o seu papel dentro da sua casa, qual é o seu papel para os seus filhos, para você, homem, como marido dentro do seu lar. Nós temos um papel a ser exercido, e não é em uma só área da nossa família. Os nossos filhos não precisam só daquilo que nós podemos dar a ele com as nossas mãos. Os nossos filhos precisam daquilo que nós podemos entregar a ele nas suas emoções, no espiritual. Nós precisamos ser alguém que se levanta todos os dias e dizer que nós vamos ser homens de Deus dentro do nosso lar. Que os nossos filhos vamos ter nós como maiores exemplos, exercendo autoridade, corrigindo, mas também dando amor. Não dizendo vai para a igreja, mas indo junto, suprindo todas as necessidades físicas e emocionais dos nossos filhos. Jairo vive esse milagre porque ele decidiu arriscar tudo para que houvesse um milagre dentro da sua casa. E nessa noite eu queria convidar você a se colocar de pé. Essa palavra hoje foi para você, pai. Nós como pai, nós temos a obrigação de sermos a coluna forte da nossa casa, de disciplinar,
de dar amor, de estar presente, de ensinar os filhos o caminho que devem andar, fazer devocionais com os nossos filhos. Essa é a nossa obrigação como pais, como maridos dentro do nosso lar. Eu queria convidar você, pai, você, marido, vem aqui na frente nessa noite. Nós queremos orar pela vida de vocês. Queridos, famílias saudáveis com pais que entendem o seu propósito. Não é só a sua família que é abençoada. Uma igreja que tem famílias saudáveis é uma igreja saudável. É uma igreja que vai gerar cura em outras famílias. Quando nós temos famílias saudáveis nesse ambiente espiritual, toda família que entrar aqui ferida, a sua família vai ter a autoridade de exercer cura em outras famílias. As famílias vão olhar para você como homem de Deus e vai dizer: eu quero viver, é a bênção que está nessa casa. A sua casa será um lugar onde Deus tem abençoado, e aquilo que Ele tem abençoado vai transbordar para outras famílias. Que nós possamos ser homens, pais, exemplares para os nossos filhos, exercendo autoridade, mas também dando amor, preenchendo as emoções, mas também ensinando aquilo que é espiritual, através da palavra, através de uma vida de oração, tendo compromisso com as coisas de Deus. Em uma geração que está gritando por socorro, se nós tivermos famílias e homens, pais, que se levantam, queridos, os nossos filhos vão ser cura para muito dentro das escolas. Os nossos filhos vão ser respostas para muito dentro das faculdades. Mas é algo, um dever nosso que nós devemos exercer primeiro dentro da nossa casa. Não tenha medo daquilo que nós ouvimos. A faculdade corrompe. Só corrompe porque começou dentro do nosso lar. Nós deixamos brechas para eles serem corrompidos. Se nós solidificarmos os nossos filhos com autoridade dentro da nossa casa, eles vão ser resposta dentro das escolas, dentro da faculdade. Não tenha medo, ore pelos seus filhos, declare bênção sobre eles todos os dias. Digam a eles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós veremos os nossos filhos viver aquilo que a palavra diz. Os nossos filhos são como flechas. Nós somos esses guerreiros. As flechas naquela época, a palavra diz, não se comprava em lojas, eram forjadas em casa. E se forjava flechas para longo alcance e para perto de alcance. Era forjada, era talhado a ponta daquela flecha. E a palavra diz que os filhos são herança, ele é nos dado, e eles são lançados para o alvo. A nossa obrigação é de forjar essas flechas. O futuro pertence ao Senhor. Quando nossos filhos estiverem prontos para ser lançados, queridos, nós não vamos ter ansiedade daquilo que vai acontecer, porque nós forjamos eles dentro das nossas casas. Nós forjamos eles com a nossa oração, com a nossa vida exemplar. Os nossos olhos não vão ver, mas nós formamos caráter nos nossos filhos, através das nossas vidas, através das nossas orações. E quando eles forem lançados para o alvo, eles vão viver aquilo que Deus tem de melhor para eles. Que você possa ser esse pai, este homem dentro da sua casa, que foge aos seus filhos como flechas. Pai, nós oramos nessa noite. Pai, nós queremos apresentar cada pai presente aqui nessa noite. Talvez, Senhor, nós não tivemos um dia um exemplo paterno dentro do nosso lar, mas eu oro para que o Senhor venha curar todos os traumas, todas as feridas nas nossas emoções. Mas eu oro, Senhor, também nessa noite, para que o Senhor possa, Senhor, derramar autoridade, para que o Senhor possa derramar unção sobre cada pai que está aqui, para que eles possam exercer a paternidade a qual a Tua palavra nos ensina, para que nós possamos forjar os nossos filhos, para que eles venham ser flechas
para ser lançado para o alvo, e eles viverão bênçãos, porque o Senhor nos capacitou para forjar eles. Derrama autoridade hoje, Senhor, sobre cada pai, não só autoridade, mas amor, para que eles possam exercer com amor disciplina sobre os seus filhos, e que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas e das nossas famílias. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.